Olha! 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 E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, Papai querido, gratidão pelo dia de hoje, por esse privilégio de estar reunido em Teu nome, Papai. Gratidão pela vida de cada irmão aqui presente, pela vida de cada irmão que está a cada dia se dedicando, Papai, nessa obra, procurando fazer conforme a Tua vontade, Papai. Papai, eu venho essa noite pedir que Tu venha falar através da boca do Teu servo. Clamamos a Ti neste momento, Papai. Clamamos a Ti neste momento para que Tu possa refrigerar nossa alma, nosso espírito. Papai, agradecemos a vida de cada anfitrião, Papai. Derrama sobre essa casa, Papai, abundantemente, Papai, paz e saúde, cada vez mais, Papai. Nós cremos em Tua palavra, aonde que nós colocar a planta dos nossos pés, nós iremos estar tomando posse. Nós acreditamos nessa palavra, nessa ordenança, nesse mandamento que Tu deixaste para os Seus filhos, Papai. Gratidão por tudo que Tens feito por nós, Papai. Gratidão pela vida do mensageiro. Gratidão, Papai, por cada pedrinha. Venha fortalecer aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cochilando, Papai. Venha fortalecer eles, porque Tua palavra fala que no segundo dia o Teu exército reviveu. Então, clamamos a Ti neste momento, Papai. Venha despertar cada vez mais os Teus filhos, venha fortalecer, venha juntar, Papai, aqueles que foram dispersos. E agradecemos por esse privilégio de estar aqui reunido em Teu nome, Papai, em paz e em segurança, graças ao Teu primogênito, aquele que Tu enviaste junto conosco para reter aquele que vai fazer mal para essa terra, Papai. Gratidão por nos poupar. Gratidão por tudo que Tens feito por nós. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Gratidão, Papai. A paz de Alcha Mashiach seja por todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai Alcha Mashiach. Dia 7 de maio. Dia 7, né, irmão? O irmão ontem falou. Dia 6, sexta-feira. Dia 7, hoje é sábado, dia do descanso. A representação, né, irmãos? É maravilhoso. Gratidão, Papai. Queria que os irmãos abrissem lá em Romanos 5:20. Página 1974. Licença.
Quem tiver com a Almeida e quiser estar lendo na Almeida, pode estar lendo. Vamos pensar aqui no 19, fala assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E nós vemos aqui uma representação lá em Eclesiastes 7, 28. A palavra fala que no meio de 1000 homens, foi sábio, foi obediente. E através desse, superabundou a graça. Quando nós vemos isso, irmãos, essa mensagem, nós lemos aqui em Provérbios 8. Gratidão, papai. Página 1038. Que em Provérbios 8, 32 fala assim, portanto, meus filhos. Provérbios 8, 32. Fala assim, portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos, escutai a disciplina e tornai sábio, não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra vida e gozo do favor de alma. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todo que me odeia, ama a morte. E quando nós pegamos aqui, irmão, fala assim, no 34 fala assim, feliz o homem que me escuta, velando em minha porta. Minhas portas, a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida. Porque hoje nós entendemos que Micael é o quê? O fruto da árvore da vida. Fruto da árvore da vida. E quando falo fruto da árvore da vida, é aquele que dá vida. Igual ontem o irmão trouxe o estudo sobre o Espírito. E hoje, quando nós entendemos que a árvore é o papai Yaucha, e o fruto é quem? Micael. É o fruto. É o fruto. E quando nós pegamos lá atrás, nós vemos que podia comer o quê? O fruto da árvore da vida. E hoje nós entendemos que a árvore da vida é quem? Papai Yaucha. O fruto é Micael. E nós entendemos que ele está sobre a terra. E as palavras que saem da boca dele, nós vemos que traz o que? Refrigério à alma. Refrigério. E quando hoje nós vemos que Filadélfia vai ser o que? Poupada da tribulação. Quando nós pegamos lá em Apocalipse 3:7, Apocalipse,
Apocalipse 3:10 fala assim: visto que guardastes minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. E quando nós vemos essa tribulação que vai vir como que? Dores de parto. Dores de parto. E quando nós vemos, irmãos, quando a palavra fala assim, ai das grávidas, ai das que não amamentam, ai das que amamentam. Quando nós vemos essa passagem, mostrando que eles vão passar o quê? Pela tribulação. Vão passar pela tribulação. E hoje, nós estudando as Escrituras, quando nós pega lá em Isaías 66, Página 1351. e é tremendo como que o papai tem falado conosco, gradativamente, por meio de sinais. Igual ontem o irmão trouxe a questão do sinal pelas crianças no nosso meio, qual tem uma diferença de ser gerado a dar luz, ser gerada que formou no ventre. Nós vemos que uma foi gerada ainda na quinta era, uma representação do quinto dia. Quando nós vemos também outro sinal, foi gerado na sexta era, no sexto dia. Tudo um sinal. E isso é maravilhoso, como que o papai fala conosco, é algo muito tremendo. Muito tremendo. E a palavra fala, lá em 1 Timóteo, antes de nós ler aqui, tudo sinal, irmão, por isso que temos que ficar muito atento com a voz do Espírito, para entender o que o papai está querendo nos revelar, nos mostrar. Por quê? Porque quando nós pegamos a carta de Sardes, por conta dele querer ter fama, ser soberbo, ele não entendeu o que? A verdade. E quando nós pegamos aqui em 1 Timóteo, cadê a irmã? A irmã Liriamar, aqui 1 Timóteo 5:20, fala assim: conjuro-te diante de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos, que observe estas regras, sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Nós vemos 1 Timóteo 5:21. Fala assim: conjuro-te diante de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos, que observe estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Por favoritismo. Favoritismo é querendo fama, entende? Querendo estar à frente. E quando nós vemos aqui essa mensagem, a mesma mensagem direcionada para Sardes, porque quando o apóstolo Paulo direcionou essa mensagem, foi para aqueles que iam vir na sexta era. E ele já deixou bem claro, essas orientações de se reunir como igreja, como corpo do Mashiach em lares, isso é uma instrução para vocês serem bem-sucedidos. Isso não é ser favorito, entende? As mensagens que ele deixou quando você pegar as cartas, as igrejas, você entende que houve um mensageiro em cada era. E quando nós vemos o mensageiro de Sardes, ele não aceita o que? Essa instrução. E devido a essa falta de humildade,
de não querer entender as instruções, aí nós entendemos que ele vai passar pela tribulação. Por quê? Porque lá em 1 João, vamos estar abrindo aqui em 1 João, 1 João 4,4. Vamos aqui, 4, 4:1 fala assim: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de algo. Pois muito falso profeta vieram ao mundo. Nisto reconheceis o espírito de algo. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne é de algo. E todo espírito que não confessa Yahshua Mashiach não é de algo. O que acontece? Hoje nós entendemos que quando não desfaz dos evangelhos anátema, está recebendo o quê? Um espírito diferente. Um espírito diferente. Está comendo o quê? Do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Entende? A palavra fala, quando nós pegamos lá atrás, quem comesse ia o quê? Morrer. Ia morrer. Por quê? Porque tem que ser estipado esse espírito que opera nessa terra, porque tudo tem um propósito do Pai. E quando nós vemos que é o anjo da vida, é o anjo, o anjo da vida é o anjo que traria vida e não dor, traria paz e não sofrimento, não medo. Entende? Nós vemos que o mensageiro de Sardes, ele traz isso. É verdade. Por isso que fala, porque rejeitaste. Vamos estar abrindo lá? Isaías 8. Agora eu entendi porque que ele mandou aquelas tirinhas para a gente de marcar texto, né? Para a gente caminhar na vida. Exato. Agora eu entendi. Página 1266. Isaías 8. Fala assim, ó: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razão e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Viu? Mostrando porque rejeitou e apavorado. Mostrando o que? Mostrando o medo. Porque as águas de Siloé correm mansamente. Não traz medo, traz paz. Traz segurança. Por quê? Porque hoje, quando nós entendemos o fruto da árvore, é para trazer o que? Vida. Nós vemos o que? O vale de osso seco, que reviveu no segundo dia. Isso é muito tremendo. E quando nós pega lá em Eclesiastes 1:9, fala que nada debaixo do sol é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. E quando nós pegamos aqui em Isaías 66, (66:7) fala assim: antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem
as contrações, ela pôs no mundo um menino. Viu que não houve dor? Uma representação. Hoje, nós aqui nessa terra, podendo se reunir sem o que? Sentir dor, sem ser perseguido. Por isso que a palavra fala, todos que me amam encontram o que é a vida. Porque todos aqueles que se alimentam da sabedoria, do fruto da árvore da vida, recebem vida. Mas todos aqueles que rejeitam a sabedoria, está se alimentando do que? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que essa árvore é uma representação de Satanás. E o fruto? O antimachia. O antimachia. Ele é o fruto. E todos aqueles que não estão se alimentando do fruto da árvore da vida, estão se alimentando do que? Do fruto da árvore da morte, do bem e do mal. Entende? E hoje, quando nós alimentamos dessa palavra, desse maná, nós estamos recebendo o que? Vida. Por isso que nós temos que a cada momento estar nos esforçando. Haja o que houver, tem que estar em comunhão com o Papai. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados que habitam nas regiões celestiais. Por isso que tem a orientação do Papai lá em Lucas. Vamos estar abrindo lá em Lucas? Porque eu vejo muitos irmãos, às vezes, como se diz, retrocedendo em questão de orar, de jejuar. E nós temos que estar orando constantemente. Hã? Isso. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 fala assim: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordado, portanto, orando em todo momento, para ter força de escapar de tudo que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Quando você pega aqui, fiquem pesados pela devassidão e pela embriaguez, pelas preocupações da vida. Nós não podemos o quê? Retroceder. De maneira nenhuma. Nós temos que estar orando e jejuando constantemente, irmão, pelo corpo, pelos irmãos. Por quê? Porque hoje nós entendemos que nós estamos alimentando da árvore da vida e iremos sair daqui o quê? Sem sentir dor. Essa aqui, ó, faz um link com o Apocalipse 3:7 direto. O irmão quer estar lendo? Pode estar lendo. Fala aqui, ó. Ficai acordados. O 35. Então, no 34. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Aí lá fala assim, Apocalipse 3:7. E nós vemos que, quando o irmão vai procurando aí, nós vemos que Esmirna, o apóstolo Paulo, ele falou, sem favoritismo, mesmo entendendo que Filadélfia
não ia o que? Sofrer, passar por tribulação, ia passar por provação. Entende? Ele sabia que nós íamos ter um momento para poder estar se reunindo em paz, porque nós íamos estar com aquele anjo que representa o que? O fruto da árvore da vida. Sem favoritismo, irmãos. E ontem o irmão leu lá em Salmos, nós vemos que eles, lá em Salmos 2, nós vemos que houve o que? Houve o que? A inveja. Houve a inveja. Houve a inveja daquele que ia ser colocado como o quê? Como administrador de tudo. Entre irmãos, né? Entre irmãos. E nada debaixo do sol é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. Mas para chegar a esse conhecimento tem que ser o quê? Sem favoritismo. Entende, irmão? Tem que ser unânimes, unidos em tudo. Quando nós pegamos a palavra, fala que o reino vai ser entregue para nós, o que? Um reino inabalável. Um reino inabalável. E hoje nós estamos entendendo todo esse projeto do papai através do que? Da humildade, de reconhecer o que? Nosso lugar. Eu lembro que o irmão mensageiro de Filadélfia sempre falava assim, enquanto ainda estava sendo subjugado pela mulher, sempre falava assim: todas as eras vai estar presente Papai Yahshua. Naquela época nós estávamos crescendo em graça e em conhecimento. Aí ele falava assim: vão sentar lá atrás, porque se nós for alguém especial, Yahshua vai chamar para frente. Ele falava isso lá atrás, já ensinando o quê? Ensinando a humildade, ensinando os filhos ter o quê? Sabedoria. Entende, irmãos? E todos que rejeitou isso, amou o que? A morte. Preferiu se alimentar, porque se alimentando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, está se alimentando direto o quê? Da árvore da morte. Que a palavra fala: todos que me odeiam amam a morte. Fazendo uma comparação direta, nem passando pelo fruto, direto. Porque tal pai, tal filho. E hoje, quando nós vemos aqui em Provérbios, nós estamos sendo conduzidos pelo papai. Tudo, irmão, é o propósito do pai. Tudo. Igual quando a palavra fala que o pecado superabundou. Mas aonde o pecado abundou, e aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Igual o Pai, hoje nós sabemos, nos mostrando sobre o administrador infiel, administrando toda essa terra. Hoje ela está em trevas, está sendo subjugada. Nós sabemos que lá em cima o tempo está sendo pisoteado pelos nossos inimigos. Mas papai, ele deixou escrito que nós iríamos voltar para casa. Vamos estar abrindo Provérbios. Depois eu quero estar lendo com os irmãos uma passagem aqui. Isso, Provérbios 8. 1032, Aqui, Provérbios 8:4 fala:
A vós, homens, eu chamo e dirijo. Aos filhos de Adão, ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu de minha boca murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é destinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir, e retas para quem encontrou o conhecimento. Acolhei minha disciplina, e não o dinheiro, o conhecimento mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas, e nenhuma joia lhe é comparável. E quando nós pegamos aqui em Provérbios 13, fala assim: feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada desejais a iguala. Nada que desejas a iguala. Em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos, e seus trilhos são prosperidade. É árvore de vida para os que acolhem, e felizes são os que retêm. E fundou a terra com a sabedoria, e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. O 21 fala assim: meu filho, não perca de vistas a sensatez, conserva a reflexão. Serão vida para a tua alma e enfeite para teu pescoço. Seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropece os teus pés. Descansarás sem temor. E deitado, o sono te será suave. Não te assustará o terror imprevisto. Quando você pega lá o que? Isaías 8. É o que eles estão o que? Eles estão apavorados. E a palavra nos traz o que? Nos traz vida, refrigera a nossa alma. Palavra do mensageiro de Filadélfia. No 25 fala: não te assustará o terror imprevisto, nem a desgraça que cai sobre os ímpios, pois Ial ficará ao teu lado, e guardará o teu pé da armadilha. Aí, continua no 27. Não negues um favor a quem necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas a teu próximo: vai embora, passa depois, amanhã dar-te-ei, e tenha a coisa na mão. Não trames danos contra teu próximo, quando em ti deposita confiança. Não pleiteis com ninguém sem motivo. Que o irmão trouxe ontem, né? Sobre o Facebook lá, as respostas. Se não te fez mal nenhum, não tenha inveja do homem violento. Nunca escolha seus caminhos, porque o perverso é a abominação de Ial, que faz dos homens retos seus familiares. A maldição de Ial está na casa do ímpio, mas abençoa a morada do justo.
ele zomba dos zombadores, insolente, mas aos pobres concede o seu favor. A glória é herança dos sábios, um cúmulo de ignomia a dos insensatos. E quando nós pegamos aqui, fala que feliz o homem que encontrou a sabedoria. O 18 fala, é árvore de vida para os que acolhem. E é o que hoje nós estamos o quê? Colhendo fruto, se alimentando. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar apavorados. Temos que estar o quê? Constantemente, irmãos, orando, jejuando, para não cair o quê? Em tentação. Cair em tentação. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que papai está no controle de tudo. Ele está no controle. Mas nós temos que fazer por onde? Temos que estar orando, temos que estar jejuando, seguindo a ordenância. Quando a palavra fala que feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento, ganhá-la vale mais que a prata e seu lucro mais que o ouro. Em Provérbios 3,13, mostrando o que? Dá valor. Por isso que quando nós pegamos em Lucas 16, nós vemos que o administrador infiel foi elogiado, não por ser infiel, mas por conta da prudência. Por quê? Porque ele estava entendendo que ia sair da administração. E ele estava o quê? Preparando aqueles para recebê-lo. Entende? Quando nós pega aqui, irmã, vamos estar abrindo lá para a irmã ver. Lucas 16. A palavra fala que nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Nós temos que entender que as escrituras é o quê? Para ser uma representação. Igual Paulo, ele deixa claro, não com a forma exata, mas semelhante. Quando nós pega a era de Filadélfia, é uma representação de quem? É uma representação de Raquel. É uma representação de Raquel. E quando nós pegamos lá, Raquel, ela falando com Jacó, preciso gerar, senão eu vou o quê? Morrer. Nós vemos o que? A mulher ela pedindo o que? Para ser gerado nela o Espírito. Uma representação de Filadélfia. Quando nós, hoje, recebendo fruto, nós estamos o quê? Querendo que o Espírito seja gerado dentro de nós. E isso gera o quê? Gera um tempo, tem um processo. Mas tem que se alimentar do fruto da árvore da vida. Tem um processo para ser gerado. Tem a lapidação. E quando nós vemos Sardes, eles querem o quê? Eles querem adiantar esse processo. Direto, se alimentando do quê? Se alimentando do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. E quando nós pegamos essa palavra, irmão, e a palavra fala que nada debaixo do sol é novo, tudo se repete, há uma representação lá de trás. Porque quando nós vemos lá em cima, quem pode gerar lá em cima? Os homens, os anjos, homem. E nós vemos que tem todo o processo para o que? Para ele gerar. Mas devido àquelas primogênitas levando para o lado da inveja, elas quiseram que gerar também.
entende? E fez aquilo que Yahweh não ordenou, entregando a sua primazia, a sua morada. E tudo tem um propósito, tanto lá em cima quanto aqui, é semelhante. E aqui embaixo, quando nós pegamos aqui, antes de nós ler aqui em Lucas, vamos estar abrindo lá em Provérbios. Nós temos que estar orando, irmão, diariamente, constantemente. Por quê? Porque o papai, ele fala conosco através dos sinais. Mas nós não somos como aqueles hipócritas querendo sinais. Ele nos dá, mas nos dá o que? Um sinal, porque Ele nos ama. Ele nos ama, como a menina dos olhos dele. Ele nos ama muito. E quando nós pegamos aqui, em Provérbios 9, fala que a sabedoria construiu sua casa talhando suas 7 colunas. A sabedoria construiu a sua casa talhando suas 7 colunas. Nós vemos que a era de Esmirna e Filadélfia, elas são que? Esposas. Esposas são colocadas na posição do que? De esposa. Porque ouviu a voz atentamente do Espírito. E assim como que era o propósito lá, para os irmãos verem como que projeto do papai, tanto lá de cima, ser semelhante aqui embaixo. Lá em cima nós vemos o que? O homem, o que? Gerando. E aqui embaixo era para ser o que? Semelhante. Quando você pega quem? Adão. Adão, quando nós vemos, ele gerou quem? Eva. Quando nós pegamos lá em Gênesis, o que acontece, irmã? Hoje nós entendemos que aquele que se alimenta do fruto da árvore da vida não sente o que? Dor, não sofre. Entende? Não sofre. E quando Adão ele gera Eva, mostrando que ele se alimentou do que? Estava se alimentando do fruto da árvore da vida. Porque naquele momento, quando você pega que Eva saiu, vamos estar abrindo aqui em Gênesis. Gênesis 2, 21. Eu falo para os irmãos que o papai a cada dia tem falado conosco assim, grandiosamente. Quando nós pegamos aqui em Gênesis 2, 21, fala assim, abriu todo mundo? Sim, sim. Fala assim, então Iau fez cair um torpo, sono, isso aqui é um sono, sobre o homem, e ele dormiu, tomou de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Tomou uma de suas costelas e fez o que? Crescer carne. Fez crescer carne. Nós vemos aqui, quando continua aqui, fala assim, depois da costela que tirou do homem, Iau modelou uma mulher e trouxe ao homem. Por que não foi criado que nem o homem, né? Exatamente, porque é o mesmo projeto do homem celestial, mas que quando nós vemos lá em cima os anjos, eles geram através do que? Do Espírito.
aqui o espírito ia ser gerado dentro dele, mas para ser tirado, aqui tudo. Hoje nós vemos as escrituras e através dos sinais, houve o que? Como se fosse uma cesárea. Entende, irmãos? Por isso que a palavra fala, ele teve o que? Um sono profundo. Um sono profundo. Foi anestesiado. Exatamente. Entende? Mas por quê? Porque tem tudo propósito. Tem tudo propósito do Pai. Tudo propósito do Pai. E quando nós pegamos Ana, Sara, quando nós pegamos essas personagens, Raquel, que queria muito ter filho, uma representação do quê? Uma representação dos anjos, mulheres, que levaram para o lado do quê? Para o lado da inveja, não sabendo que aguardar no tempo de Yahweh. Por quê? Porque isso tudo era o quê? Um sinal, no momento devido, tanto para elas quanto para Eva. Tudo tinha um propósito, irmão. Tudo tinha um propósito, por isso que era no tempo do Pai. Por isso que nós crescemos em graça e em conhecimento até o Espírito ser gerado, para ser tirado, que sem dor. O Espírito ser gerado em nós, para nós crescer em graça e em conhecimento. Nós recebemos da fonte do fruto, da árvore, da vida. Por quê? Porque nós foi criado, não foi para sentir dor. Porque a dor vem, a tribulação vem, para o quê? Para a pessoa crescer. Entende? Nós foi criado, não foi para sentir dor. Por isso que quando nós pegamos aqui em Gênesis ainda 3, Gênesis 3,16, fala assim: a mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tua gravidez, na dor dará à luz filhos, teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse, por que escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldito é o solo por causa de ti, com sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida, e ele produzirá para ti espinho e cardos, e comerás a erva dos campos, com o suor do teu rosto comerá teu pão, e não mais o pão que eu lhe dava. Esse pão que ele dava é o maná. Exato, para ele crescer. Por quê? Porque quando nós vemos, devido a ele poder ter gerado, foi por conta da obediência. Porque quando nós vemos as escrituras, irmão, ela está o quê? Toda codificada. Toda codificada. E quando nós vemos aqui, multiplicarei as dores de tua gravidez. Quando nós pegamos lá em Apocalipse 18, fala que devido ao adultério, devido ter comido do fruto, ter coabitado com antimachia, vamos estar abrindo lá? Vai receber em dobro. Apocalipse 18.
18:6 fala assim: devolver-lhe o mesmo que ela pagou. Pagai o dobro conforme suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai para ela o dobro. O tanto que ela concedia em glória e luxo, devolver-lhe-ei em tormento e luto, porque em seu coração dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca experimentei o luto. E quando nós vemos aqui é uma representação porque ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. É uma representação quando você pega o quê? Quando você pega Eva, devido a ela ter comido o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando você lê aqui, ó, no 16 fala: a mulher lhe disse: multiplicarei as dores de tua gravidez, na dor dará à luz filho, teus desejos te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. E uma representação de Sardes, querendo o quê? Acelerar o processo, se alimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque tudo tem um propósito do Pai, irmão. Tem que aguardar no tempo do Pai para gerar. Não é assim, vai haver um arrebatamento rapidamente, querendo comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e acabar o quê? Acabar recebendo um outro espírito, gerando um outro espírito. Por isso que lá em 1 João fala: aquele que me confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, esse não pertence e algo, mostrando que está se alimentando de um outro fruto, que não é o fruto da árvore da vida, mas sim o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando nós pegamos aqui em Gênesis, no 17 fala: ao homem ele diz: por que escutaste a voz de tua mulher? Viu? Por que escutaste a voz de tua mulher, dando a força para a mulher. Irmão, quer falar? Não. E quando nós vemos, irmão, a mulher Eva sentindo dor, uma representação do que? Indo contra a vontade de algo no tempo devido. Não soube o que? Esperar. Não soube esperar. Queria o que? Poder gerar. Ela queria gerar. E eles agiram como? De uma forma que não foi instruída pelo anjo que ia visitar ao crepúsculo. Entende? Estava se alimentando. Vai por esse caminho que você vai poder gerar e você vai dar a luz rápido. Entende? Do jeito assim vai ser o quê? Mais fácil. Mas era um conhecimento? Era. Do bem e do mal. Exatamente, porque quando nós pegamos Adão foi tirado o quê? Da costela dele. E ele sentiu dor? Não. Foi anestesiado. Entende, irmãos? Verdade. E hoje, quando nós vemos a palavra, falamos que nós vamos sair daqui dessa terra, porque nós estamos se alimentando do fruto da vida. E quando nós vemos isso aqui lá vamos estar abrindo lá em Isaías, eu falo para os irmãos, o inimigo é tão astuto que sempre foi dito nas denominações, pode falar, irmã. Eu gostava muito de escola dominical, nas assembleias onde eu passei, e na Quadrangular
base de vida dá tipo um curso teólogo para você se preparar para o livro de missões. E lá falava que a gente ia ser preparado no arrebatamento, a transformação, e não agora, como está ensinando para nós. Exato. Olha que a gente ia ser modificado o corpo subindo no arrebatamento. Olha que mentira. Igual o irmão trouxe ontem, quando você pega Moisés lá atrás, quando você vai lá, e Al fala com ele assim, chama eles, entende? Aqueles que você vê que tem a capacidade de ser ancião, que eu vou compartilhar o seu espírito com eles, entende? Mostrando que aqui na terra, compartilhamento. E quando nós pegamos aqui e vemos Isaías 66, quanto? 66, 7. Fala assim: antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo um menino, uma representação do filho varão. Uma representação do filho varão. Mas por que ela não sente dor? Porque quem está com... E quando nós pegamos aqui, irmão, vemos em Isaías, Isaías 29, 11. Isaías 29, 10. Para abrir Isaías 29, 10. Isaías 29, 10. Fala assim: pois Lial derramou sobre vós um espírito torpe, fechou os vossos olhos. Viu? Fechou os vossos olhos. Fazendo um link lá atrás. Lá atrás com Adão. Que fechou os olhos dele. Fechou os olhos dele. E quando nós pega aqui no 11, fala assim: toda visão é para vós como uma palavra de um livro lacrado, que se dê uma pessoa que sabe ler, dizendo: lê isto, por favor, ao que ele responde: impossível, pois o livro está lacrado. E em seguida se dá o livro a uma pessoa que não sabe ler, dizendo: lê isto, por favor. A isto responde ela: eu não sei ler. Uma representação da igreja que estava adormecida até no final dos tempos, até o filho varão ser tirado dessa terra, para os olhos dela poder ser aberto e enxergar que eles estão o quê? Nu. Que quando você pega lá, quando Eva fez aquilo que não era do agrado de Iau, mas Adão, eles enxergaram que estavam o quê? Nu. Quando você vê que antes, Adão já tinha dado à luz Eva. Entende, irmãos? E quando nós vemos como que Satanás é tão astuto, o que eu ia falar, irmão? Quando você vê, nas denominações sempre foi ensinado que comeu o fruto. Qual que foi o fruto? Uma maçã. E quando nós pega hoje o sobrenome Maciel, significa o quê? Viu? Como que Satanás, ele é astuto, mentiroso. Viu como que ele é mentiroso? E quando você pega aqui em Cantares, vamos estar abrindo aqui em Cantares, porque não é maçã, pelo contrário,
Aquele que contei. Vamos estar abrindo aqui em Cantares. Entende, irmão? Porque Satanás, ele sempre foi o que? Mentiroso. Hã? Cantares. Exato. Cantares. Cantares. Cantares é o livro de Cânticos. É Cântico. Isso. Cântico. Isso mesmo, irmã. Cantares 8:5. Isso. Hã? 1101. Cântico. É cântico. Cântico 1101. Cânticos 8:5, isso. Fala assim. Igual quando nós vemos que a palavra está codificada, porque nós não podemos levar ao pé da letra, entende, irmãos? Nós temos que entender que é uma representação. Quando fala costela, quando fala lá costela, nós vemos que Adão fala, nós vemos que ele estava se alimentando do quê? Da árvore da vida, do fruto. E ele estava o quê? Falando em língua dos anjos, falando com sabedoria. Por quê? Porque quando você pega o coração, ele está debaixo do quê? Debaixo da costela, onde o espírito é o quê? Gerado. Entende? E quando nós pegamos aqui, em Cânticos 8:5, fala assim: quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Sob a macieira te despertei, lá onde tua mãe te concedeu e te deu a luz. Viu? O inimigo querendo pegar algo puro e impuro. E quando hoje nós lemos aqui, fala assim: sob a macieira te despertei. Uma representação da irmãzinha. O irmão até mencionou uma representação da irmãzinha que trabalha o que? Do pomar de maçã. Entende? A irmã, tem uma irmã nossa, a irmã não conhece ela ainda não. A irmã Laís. A irmã Laís, ela cultiva de maçã, pomar de maçã. Sinal. Maçã, figos. Exatamente. E você vê que é o que? Sinais consecutivos. Entende? E hoje, quando nós vemos a filha do mensageiro gerando sem dor de parto, tudo planejado. Entende? Porque é tudo sinais, irmão, tudo sinais. E isso é para o quê? Para aumentar a nossa fé. Eu falo para os irmãos que eu fico assim bem impactado, irmãos, com a palavra do papai a cada dia, cada vez que o mensageiro traz. Por quê? Porque é nenhum desses ruminar que você vai entendendo o segredo do papai, vai entendendo porque não iremos passar pela tribulação, porque estamos se alimentando e estamos aguardando o tempo de Ial. Aguardando o tempo de Ial, até o corpo tá
todo formadinho e com vida. Como se a gente fosse uma gestação de uma mulher. Exatamente. Exatamente. E não vai haver dor porque nós estamos Sendo gerado. e quando nós vemos, quando nós pega aqui, olha só para os irmãos ver que tremendo. Em Apocalipse, igual hoje nós entendemos que nós estamos o quê? No tempo das vacas gordas. Não é tempo de tribulação. Que a palavra fala que ela deu à luz antes das dores de parto, porque estava sendo alimentada no deserto. Quando você pega aqui, no 12:5 fala assim, ela deu à luz um filho, um varão, que rangerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Uma representação do que? Assim que ela dá à luz, ela é o que? Ela para o deserto e é alimentada, mesmo de longe, mas é alimentada. Essa mulher quer dizer o quê? É uma representação de Sardes. De Sardes. Exatamente. Sardes veste. Isso. Veste suja. Veste suja, porque as vestes sujas é que vai passar pela tribulação. Exatamente. É o filho, entende? É a conjunção do filho, entende? E quando nós vemos ela sendo alimentada, porque ela não vê que já deu à luz, mas antes de vir as dores de parto, ela já tinha dado à luz, entende? Ela já tinha dado à luz, que é uma representação, quando nós hoje entendemos que foi arrebatado para junto de Iau, é uma representação àquele que está falando por Iau. Nós vemos isso em Êxodo. Vamos estar abrindo lá para mostrar, irmão. Posso perguntar? Quando eu estava fazendo estágio de técnico de enfermagem, fomos à maternidade, houve algumas mulheres que pariram sem dor de parto. E a ponto que elas já chegavam e a gente tinha que correr, né, com a mão entre as pernas, senão a cabeça da criança já estava apontando para sair. Exatamente. E elas falavam que não estava sentindo e o corpo já estava expulsando. É isso que você está falando. Não vai haver dor. Exatamente. Só depois que nós sair, já estiver lá, que eles vão entender que elas deu à luz. E tem até uma passagem que fala, e eles vão ver que deu luz, mas não foi moradores para essa terra, mas vento, que vento representa o que? Anjos. E quando nós pegamos aqui, nós vamos ler essa passagem depois. Quando nós pegamos aqui em Êxodo 3:2. Porque todos aqueles que não se alimentam do fruto da árvore da vida sentem dor. Por quê? Porque está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos por conta de Sardes versus ser apressado, ansioso no aguardar uma representação de Saul, não esperou o tempo de Iau, não esperou. É uma representação clara. Não esperou, vai passar pela tribulação, vai sentir. Por isso que a palavra fala: ai das grávidas, ai das que amamentam. E quando nós pegamos aqui em Êxodo 3:2, porque vai ser tarde.
3:2 fala assim: o anjo de Ial, está aberto? O anjo de Ial lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Marcha, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno. Estranho, verei porque a sarça não se consome. Viu Ial que ele deu uma volta para ver. E Ial chamou do meio da sarça e disse: marcha. E este respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes daqui. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou Ial de teus pais, o Ial de Abraão, o Ial de Isaque, o Ial de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Ial. Aquele lá era Ial? Era um anjo. Abre aí para você ver em Êxodo 3:2. Fala: o anjo de Ial lhe apareceu numa chama. Viu? É uma representação que ele estava falando o quê? Por Ial. É uma representação quando você pega em Apocalipse 12, quando fala que a criança foi arrebatada para junto de Ial, é o anjo que está sendo que a trombeta de Ial nessa terra, o mensageiro de Filadélfia. Entende, irmão? E essa criança está sendo o quê? Cuidada. E a mulher deu à luz ao filho varão. Mas quando você pega lá em Isaías 66, fala o quê? Que sem antes vir as dores de parto. Ela já tinha dado à luz, que somos nós. Nós estamos recebendo o quê? O Espírito. Está sendo compartilhado o Espírito ao vale de osso seco. Eu falo. Aqui, abre aí para a irmã ver. Isaías 66. Obrigado. Viu? Porque é tudo no tempo do Pai. Tem que aguardar, não pode ser precipitado para não sentir dor. Quando nós vemos Adão, ele se alimentava do fruto da árvore da vida. Mas só que ele gerou. Mas para ele dar luz não era semelhante aos anjos, porque tinha o projeto para o da terra. Entende? Era semelhante, mas não exato. Porque Ial não criou nós para sentir dor. Isaías 66, quanto? 7. Fala assim: antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo um menino. Aí quando você pega aquela passagem, irmão, do ventre, que ela deu à luz, é embaixo? Eu acho que não, né? Eu acho que é outro. Eu vou pegar. Se o irmão puder estar olhando aí, que Eu não lembro dela. eu também não estou lembrado. Mas papai vai. Os irmãos podem estar orando aí, olhando. Orando, viu, irmão? Tem que estar orando. Tem que estar orando. Exatamente. Tem que estar orar na mente para o quê? Para não vir o quê, irmão? Soberba. Não vir em nosso coração o quê? Inveja.
Porque quando você entende o propósito do papai e reconhece o seu lugar, tudo fica mais claro. Isso alegra o pai, porque tudo é um propósito de Yahweh. O mensageiro de Sardes não entende que é um mensageiro de Sardes, por quê? Por conta da soberba. Porque ele é soberbo. Mas se ele fosse humilde, ele poderia subir junto conosco, sem passar pela tribulação, mas devido estar se alimentando do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ter que passar pela morte. Por isso que nós temos que matar, irmão, a cada dia os desejos dessa carne nossa. Pode falar. Quem você fala que é soberbo, que poderia subir? É o mensageiro de Sardes. Isso. Por quê? Porque a carta de Sardes fala, tem fama de estar vivo, mas está morto. Rejeita. Ele vai passar pela morte. Vai passar pela tribulação, uma representação de Sansão, que perdeu a cabeleira, perdeu e logo depois perdeu a cabeleira e ficou cego. Logo depois veio a força e é mais tremendo. Depois nós vamos estar olhando que justo uma criança direciona ele até as duas colunas. E aí ele morre. Entende? Uma representação do filho varão direcionando ele até as duas colunas. Quem? O antimachia e o falso profeta. As duas colunas. Isso. E Satanás, o antimachia e Lúcifer. Entende? E a criança é quem está direcionando? É o filho varão. É o filho varão. O filho varão que está lá em cima. Sansão empurra as duas colunas e morre ele, junto com todos aqueles que estavam. Exatamente, é uma representação, porque vai chegar um ponto bem no finalzinho, quase no finalzinho, que o mensageiro de Sardes vai entender a mensagem. E a cabeleira, exatamente, mas ele vai entender, na boca vai ser o que? Doce, vai ser doce, mas no estômago vai ser amargo, porque ele vai entender que ele tem que passar o que? Pela morte. Pela morte. Depois, se os irmãos aí, depois dessa do irmão André, achou, irmão André? Isaías 28, 13. Isaías 26. Isaías 26, 18. Página 1292. Isaías isso mesmo. (18) fala assim: concedemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Viu? Porque hoje o filho varão está sendo cuidado por Micaial, o mensageiro de Filadélfia. Por isso que fala, a criança foi arrebatada. Arrebatada quer dizer o quê? Tirado à força. À força de Sardes, para ser cuidado pela trombeta de Yahweh, aquele que fala por Yahweh. E quando acontecer a nossa ascensão, a nossa redenção, é diferente do arrebatamento. Porque a palavra fala que nós vamos sair daqui, não vai ser às pressas como fugitivo. Essa igreja fala que nós vamos sair fugindo. Não é. E nós vemos isso aqui aonde? Vai ser arrebatado, a gente vai ser assim.
há 100 dias. Arrebatado a gente já fomos. Exato. Exatamente. Quando nós pegamos aqui, Isaías 52. Abre aí, Isaías 52. Porque assim como a maçã, você viu que a macieira é algo bom? É bom? Como que Satanás ele é astuto e ele fica furioso. Por quê? Porque a máscara dele vai caindo dia após dia. Entende? E ele já faz o que? Acordo para ser o que? Bem recebido, porque ele sabe que maior é o que está conosco do que ele. Entende? E ao que está conosco, ele nos ama como a menina dos olhos dele. Exato, tremendo, muito tremendo. E a palavra fala que ele vai nos dar a vitória, mas na hora certa, porque os nossos pensamentos não é o pensamento de algo, e nem o nosso caminho é o caminho de algo. Por isso que nós temos que ouvir aquele que recebeu a mente do Mashiach. Quem? O sexto, porque ele é o sétimo. Ele recebeu as vestes, o manto e o nome. Ele recebeu a mente. Por isso que a nós é dado essas revelações. Porque a palavra fala assim, vamos estar abrindo lá? Aonde que eu ia ler? Vamos ler aqui primeiro. Isaías 52, quanto? Isaías 52, 11. Isaías 52, 11 fala assim: Ide-vos, sai daqui, não toques nada do que seja impuro, não sai do meio dela, saia do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios de Ial, mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Ial irá à vossa frente, o Ial de Israel será a vossa retaguarda. E nós vemos lá que o anjo se apresenta como Ial de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando nós pegamos aqui, irmã, continua ainda falando: eis que meu servo prosperará, ele será o quê? Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Aí pula no 15, vamos no 14, exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele, ficarão pasmados à vista dele. E sua aparência, vamos continuar aqui no 15, assim agora as nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito, reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhe haviam contado e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Sobre o que? Todo esse conhecimento, essa revelação que eles hoje estão desprezando. Mas você viu que lá em Isaías foi tampado Fechar os olhos e tampar os ouvidos. Entende? E quando você pega aqui, por quê? Porque não era para nós o que? Sentir, passar pela tribulação, ser o que? Perseguido. Por isso que tampou os olhos e os ouvidos. Entende por quê? Porque quando você pega lá aqueles 2 anjos que desceram até Sodoma, nós vemos que eles queriam o quê? Coabitar, se prostituir com os anjos. Não respeitaram os anjos.
Por isso que quando nós lemos essa palavra, é nos revelada hoje que os olhos deles estão tampados para que eles não vejam. Exato. É muito tremendo, né, irmão? A palavra. Sem palavras. Deixa a gente igual cada um de ler, perplexo. E você viu, quando eles verem, porque nós não vamos sair daqui apressadamente, porque a palavra fala, onde estiver o corpo, ajuntarão o que? As águias. As águias. Uma representação que nós iremos sair daqui em paz. E lentamente. E em nome do Papai Yaucha. Em nome do Papai Yaucha. E quando nós vemos aqui, irmão, nós vemos aqui essa passagem, fala assim, agora as nações numerosas ficarão pasmadas, permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas, ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Que é isso tudo que hoje nós estamos aprendendo dia após dia. Porque eles recebem, os grandes já tem todo o plano deles já pronto, né? Então eles não sabem que, não estão nem imaginando que isso vai acontecer. Exatamente. Eles não entendem. Diz que vai chegar nessa hora, ela não sabia por que nós sabíamos tudo. Exatamente. Por que isso não foi contado a nós? Da onde que eles eram? Aí vão procurar o quê? A nosso respeito, de cada um. Por isso que nós temos que estar orando e jejuando a cada dia, irmão. E é por isso que ficou até agora esse código para que ninguém descobrisse, nem eles que têm acesso a essa lei. Só os esclarecidos iam compreender, só os eleitos. O pequenino povo. E quando fala aqui, ide-vos, sai daqui. Um link com o quê? Quando você pega em Zacarias 2. Zacarias é os pequenos profetas. Página 1669, na Bíblia Yauxalã. Zacarias 1669, página 1669. Viu como que é tudo no tempo do Pai? 1669. Isso. Por quê? Porque Eva tinha que aguardar o projeto, a vontade de Yahweh. Assim como aquelas que foram coabitar com querubins, abandonando a sua morada, porque levando para o lado do favoritismo. E quando você pega Sara, quando você pega Ana, quando você pega Raquel, elas clamando para ter um filho, uma representação de tudo o que foi estudado, que o mensageiro trouxe. Que lá em cima, o homem que gera. E hoje nós entendemos através de quem? De Adão. E foi tirado do que? De uma das costelas. Entende? Uma das costelas. Uma representação da coluna. Entende? Da coluna. Então existe um plano do Pai, mas elas quiseram antecipar, querem saber antes. Antecipar comendo o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Era bom? Era, mas também trazia o quê? Maldição. Por quê? Porque teve um contato, não aguardou até aquele que estava instruindo Adão e Eva receber a ordem. Esse é o momento. Esse é o momento. Essa é a instrução como eles devem agir. Essa é a desobediência. Então. Essa é a desobediência. Por isso que o homem não pode o quê? Entregar sua força para a mulher. Entende? Uma representação de quem? De Micael com a igreja.
Por quê? Porque você viu que Adão, primeiro Adão, ele ouviu o quê? Ele ouviu a mulher. E chega o tempo que aquele último Adão, ele o que? Se levanta. Ele entende que ele não pode ser o que? Subjugado pela mulher. Para também o que? Ser exortado. E é gratidão por conta de um, viu? Por conta, assim como o pecado veio ao mundo. Ó, assim, vamos estar lendo lá, irmãos? Antes de nós ler lá, aonde que eu tinha falado? É tanto... Você vai, Zacarias 2,10 fala: fuja da terra do norte, porque eu vos dispersei aos quatro ventos do céu. Palavra de Yahweh. Sião, salva-te, tu que habita com a filha de Babilônia. Porque assim disse Yahweh dos exércitos: depois que a glória me enviou, a propósito das nações que vos despojam, quem vos tocar, toca na pupila de meu olho. E eis que levanto minha mão contra elas, para que sejam presas de seus escravos. Então reconhecereis que Yahweh dos exércitos me enviou. E quando nós pegamos lá, onde que eu falei agora? O primeiro texto foi. Você nem comentou. Você não falou agora. Você falou antes disso, não. Você não falou. Olha que nós... Por meio é Romanos. Isso, irmão. Irmão Euter. Romanos 5. Posso fazer uma pergunta? Pode. Estudando com vocês, o que significa oráculo? Igual está aqui na minha. Palavra. Palavra de Yahweh. Nós muda para palavra de Yahweh. Assim diz Yahweh, a palavra de Yahweh. E aqui está falando de Sião, porque aqueles que vão habitar em Sião, que estavam o quê? Na filha de Babilônia, em Sardes, porque tal mãe e tal filha, ambas estão comendo o quê? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que fala tal mãe, tal filha em Ezequiel. Quanto agora? Qual livro? Romanos. Página 1974. Quem tiver Almeida aí, Almeida fica melhor, irmãos. Viu? E nós temos que sair dela, mas não apressadamente. Apressada sim, nós não pode ter contato com as coisas de Babilônia de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos que sair dela, crescer em graça e conhecimento perante Yahweh e perante os homens, para que nós possamos sair daqui o quê? Amadurecidos. Nós vamos sair daqui ainda quando fala sair da Babilônia, sair da Babilônia, quer dizer, não é sair da igreja, né? Não é só sair não, da porque igreja, é sair do sistema, do sistema. Quando você pega aqui em Apocalipse 18, você vê que fala sai da Babilônia. Aqui fala sai da filha, ó Sião, saia da filha de Babilônia, porque Sião, aqueles que irão morar, qual que é o lugar mais alto? O Monte Sião, o Palácio de Marfim. Aqueles que vão morar no Palácio de Marfim, que estavam na era, que estavam sendo instruídos pelo mensageiro de Sá, larga ele, porque tal mãe, tal filha. Isso aqui é um segundo processo, se eu pensar por esse lado, porque ele primeiro saiu de Babilônia, né, da condição aqui, e agora sai de Sardes. Exatamente. E você fala, e eles verão que Yahweh me enviou. E enviou quem? O mensageiro de Filadélfia. Quem tiver com a Almeida aí? 5 quantos? Você está com a Almeida? Não. Lê aí, irmão Márcio. 5 quantos? Não, a minha fala. Aí, ó, fala.
puxando assim. Essa capa diferente. Romanos 5:20. Página 1974. 1974. Por isso que fala, até que todos chegam o que? O pleno conhecimento. Não é assim, põe uma data e vai ser o arrebatamento, entende, irmão? Cada um vai no nível. Sai no propósito, sai alimentando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nisso o que acontece? Morre a fé, morre a esperança, morre o prazer nas coisas do papai. Por isso que lá em Provérbios 8 fala: aqueles que me odeiam amam a morte, mas aqueles que me dão ouvido acham a vida. Por quê? Porque aqueles que se alimentam do fruto da árvore da vida vai receber vida. Mas aqueles que odeiam, aqueles que o perseguem, amam a morte. Está o quê? Dando ouvido. Vai desse jeito que você vai o quê? Adquirir muitos seguidores. Não entende que tem um processo, preparamento da perseverança, as pedrinhas vindo ajuntando, entende? Tudo tem um processo. Cada um está no nível. Esse processo ele vai sendo em cada um, vai ser de uma forma. Exatamente, irmão. Exatamente. Por isso que para ser gerado dentro de nós o Espírito, fazer moradia dentro de nós o Espírito de alma, tem que dar ouvido àquele que está compartilhando o Espírito. É a mesma coisa do 72. Então, só que esse segundo ano, que nós estamos no segundo ano, é o ano de aprender mesmo, né? Exato, irmão. Nós estamos no ano de aprendizado mesmo. Exato. Da liberdade. Exato. Romanos 6,19. 5,19. No 5,12. Aí aqui, ó. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois até a lei havia pecado no mundo, pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Olha só para você ver, daquele deveria ser o que? A imagem daquele que devia vir, obediente, que espera em Yahweh, no tempo de Yahweh. Muito tremendo, irmão. Aí, Eu não entendi muito bem. Eu queria estar falando que eu não entendi bem. quando você pega aqui, irmão, quando fala aqui que Adão até Moisés, o pecado estava imperando, a morte. Entende? A morte estava ainda imperando. E quando continua aqui, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, porque Adão agiu com transgressão, fez aquilo que não era da vontade de Yahweh. Aqueles que não pecavam Encontrou a morte, morreu por conta de Adão. O pecado entrou no mundo por conta de Adão. Entende? Porque Adão deu ouvido à mulher e a mulher deu ouvido à serpente. Entende? Fazendo todos ficaram são toda a terra. Por isso que foi necessário que o sacrifício no madeiro, para reconciliar tanto os do céu quanto os da terra. Entende? Porque todos, irmãos, todos estavam condenados à morte. Entende? E quando você pega aqui no 19, Romanos 5,
19. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Entende? É uma representação que todos aqueles que se alimentarem do fruto da vida, que é que Micael, esse viverá. Por quê? Porque quando você pega em Eclesiastes, nessa na Almeida está melhor, Eclesiastes 7, isso. Bom. Exatamente, irmão. Por quê? Porque é uma representação por conta da obediência de um. Eclesiastes quanto? 7:22. Da mesma forma que um errou e todo mundo foi condenado, aquele que acertou, todo mundo que seguir ele vai ser vida. Vai receber a vida. A mensagem o quê? A mensagem Almeida. Aqui está como, irmã? $7,22. 29. Na Yalxalã, mas na Almeida. Aqui fala assim, ó. Pesquisei, nada concluí. Entre 1000, encontrei apenas um homem. Porém, entre todas as mulheres, não encontrei uma sequer. O que? Sábio. Outras traduções falam sábia, na Almeida fala sábio. Eis que a única conclusão a que eu cheguei, e Al fez o homem reto. Este, porém, procura complicações sem conta. Quem é como sábio e quem sabe explicar estas palavras? Mostrando que entre 1000 homens, um foi sábio. Um foi obediente. Agiu que na obediência. Você leu 7 quanto? Aqui 7:29. 7:29. 7:28. Aqui está falando na minha de modo, de todo o teu coração. 7:28? 7:28 é na 7:28. Almeida. E essa aqui, Jerusalém, no Shalom, 7:29? Isso. Aqui está falando de todo o teu coração, tem minha aliança. Não. Vira pra cá, deixa eu ver. Você está na 29. É mesmo. Você está na 29. Eclesiastes. Deve que ela tá. Eclesiásticos, ela tá. Deve que Eclesiastes. Eclesiastes mesmo. Não, esse aqui não, esse aqui é anátema. É 1079. Agora na página 1079. Tem que tomar cuidado com isso, né? Eclesiastes Faz é isso. anátema. Eclesiastes, Eclesiastes. Enganado. Pois é. Eu não tenho mania de quando eu tô assim, fazer lá que eu sei fazer, sabe? Aí eu vou assim, Muito parecido a iniciais, né? Vamos estar lendo aqui? Eclesiastes Isso. 4, 7:29. E é uma representação, quando você pega aqui, irmãos, em Romanos, vamos voltar lá em Romanos. Aqui fala, de modo que como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Leia, pode ler. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Exatamente. Essa é qual que é essa tradução? Exato. Essa tradução Por- NVT. Nova versão traduzida.
E eu falo para os irmãos que hoje nós entendemos que por Adão ter dado ouvido à mulher, por ter dado ouvido à mulher, primeiro Adão, entrou o quê? Pecado. E a morte começou o quê? A imperar sobre o homem. Assim também a vida, pela obediência de um, a vida começou o quê? A reinar. Por isso que aqui, ó, por isso que aqui em Provérbios, para estar encerrando esse estudo, em nome do papai vai ter continuidade. Provérbios quanto? Provérbios 8. Provérbios 8:34. Olha que bonito que fala, velando. Isso, aguardando. Cuidado, né? Exatamente, aguardando. Eu vi no crepúsculo, entende? Crepúsculo, vim orientá-los, entende? Isso que Eva não fez. Eva não fez, Sardes, vestes sujas, não fez. E quando nós pegamos aqui, feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida e gozo do favor de Yahweh. Por quê? Porque encontra a vida? Porque é o fruto. E o sexto é o sétimo. E hoje, quando nós entendemos, irmão, quem que é essa que vem apoiada no seu amado, uma representação e um link com Isaías 68. Quem são estes que vêm deslizando como nuvens? Quando você pega, faz um link direto. Quem é essa que vem apoiada no seu amado? E ainda fala, debaixo da macieira te deu a luz, mostrando algo bom. E Satanás querendo fazer o quê? Uma coisa que é pura se tornar impura. Entende? Você vê hoje no nosso meio o sinal do Marciel. Entende? Do sobrenome. Maciel. Quando você pesquisa aí, o que significa? Significa macieira. Entende? Tudo sinal. Tudo sinal. Eu falo para você, é sinais para os humildes. Por quê? Porque nós precisamos do maná. Entende? Os simples também. Exato. Os humildes e os simples. Exatamente. Eles querem o quê? Eles querem sinais grandiosos de Sardes, vestes sujas. Querem sinais grandiosos aos olhos deles. Para eles, isso que está acontecendo aqui no nosso meio Não é sinal. não é sinal. E para eles, os sinais que eles querem é aquela palavra que foi falada no início, de favor para eles, né, que tem aproveito para eles. Eles querem os sinais de favoritismo. Favoritismo. E nós não, né? Exatamente. Mas a gente Subestimando que o povozinho de Jacó. Entende? E hoje, quando nós vemos isso, irmão, entendemos por quê? Quando fala que deu a luz a vento, não quer dizer que é vento, é o que antes. É uma representação de quando sai de Adão. Sai da costela de Adão. Entende? É uma representação do propósito semelhante lá em cima. De dar luz. Mas Eva foi o que? Precipitada. Foi precipitada. Ela fez aquilo que Yahweh não ordenou. Se alimentou, teve o conhecimento do bem. Por quê? Porque hoje nós todos é gerado da forma
que foi ordenado que Eva daria à luz. Entende? Mas a dor. Entende? Porque ela não soube as dores de parto. Nós não vamos sentir. Nós não vamos sentir essas dores. Ela entendeu como que ela poderia gerar um filho sem esperar o que é a voz do Espírito, que é revelada a nós. Por quê? Por conta da obediência, por conta do temor, por conta da paciência. Por isso que na carta de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança. Porque o que agrada Yahweh é a pessoa ser o quê? Paciente, obediente, perseverante. Não pode ser afoito. Entende, irmão? Ansioso. Eu quero fazer até uma perspectiva, porque eu estou daquela passagem que Yahweh estava caminhando e com aqueles dois, depois que ele desceu novamente, estava caminhando com os dois, e eles se lembraram que depois do partir do pão que ele abriu eu estou sentindo isso. A Bíblia está entrando na minha cabeça de uma forma tão fácil. Eu estou ficando besta que eu estou olhando assim, gente, parece que. Como é que eu não entendia isso? Gratidão, papai, irmão. Muito gratidão. Cai naquela passagem que fala que você estava com os olhos fechados e os ouvidos tampados. E agora você está aberto. Agora está descadeando. E a palavra fala que os esclarecidos iam o quê? Compreender. Por isso que a palavra fala, já é chegada a hora de despertar do sono profundo. Entende? Já é chegada a hora, mas só os esclarecidos. Porque você pode dar o livro a quem sabe ler, ele não vai entender nada. Vai falar não sem ler. Não sei ler, porque é tudo um propósito do Pai. Tudo um propósito do Pai. Gratidão, papai, irmãos. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal aqui, em nome do papai Yahweh. Vamos dar gratidão, papai, por essa mensagem maravilhosa. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh. E Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. E Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. E Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh.